Pegue o ônibus para sua formatura, disse o papai, sem tirar os olhos do celular. Precisamos levar seu irmão para comprar um carro naquela manhã. Ele está de olho no novo BYD. Eu estava na nossa cozinha luxuosa, ainda segurando meu convite de formatura. Depois de 4 anos mantendo um índice perfeito na Escola de Negócios FGV São Paulo, enquanto construía secretamente meu império tecnológico, essa foi a gota d'água. É a minha formatura, pai, eu disse baixinho. Da FGV com honras. Mamãe circulava pela cozinha, evitando contato visual. Lívia, querida, você sabe como isso é importante para o André. Ele acabou de se tornar sócio júnior no escritório de advocacia dele. Ele precisa causar a impressão certa. A impressão certa. Era só com isso que eles sempre se importavam. Meu irmão André, com seu diploma em Direito e ternos de grife, era o orgulho e a alegria deles. Enquanto isso, eu era a decepção, que recusou uma carreira estável em Direito para estudar Administração e Tecnologia. O ônibus vai direto para o campus, papai acrescentou, finalmente levantando os olhos. Além disso, não é como se alguém especial fosse me ver, sem namorado, sem grandes planos de carreira. Se ao menos eles soubessem, mas nunca se deram ao trabalho de perguntar o que eu realmente fazia com o meu tempo. Nunca questionaram como paguei meu apartamento no Jardim Europa ou como financiei meus pequenos projetos de tecnologia, como eles chamavam. Tudo bem, eu disse, virando-me para ir embora. Aproveitem o showroom da BYD. De volta ao meu apartamento, conferi meus ativos em criptomoedas. Mais de 1 bilhão depois que minha mais recente plataforma de blockchain viralizou na Ásia. Meu celular vibrou com mensagens da minha equipe executiva, me atualizando sobre nossa nova aquisição. A senhorita Machado, minha assistente de IA, entrou na conversa. A reunião do conselho da Machado Tech Soluções está marcada para amanhã às 9 horas. Além disso, a revista Exame quer confirmar a sessão de fotos para a capa dos 30 abaixo de 20 anos. Sorri, lembrando do comentário do meu pai sobre eu não ter planos de carreira. Se ele tivesse se dado ao trabalho de olhar além do seu precioso André, talvez tivesse notado que a sua filha de 24 anos havia construído um império tecnológico de 3 bilhões e 800 milhões de reais bem debaixo do seu nariz. Na manhã seguinte, acordei com alertas de notícias sobre a mais recente inovação da Machado Tech, um avanço revolucionário na computação quântica que fez nossas ações dispararem. Meu celular se iluminou com mensagens do André. Oi, mana, vou comprar meu novo BYD hoje. Papai tá dando tudo de si, modelo Plaid. Quem sabe você consegue uma carona uns dias desses? Piscando. Olhei pela janela para minha garagem, onde meu Bugatti edição limitada estava estacionado ao lado do meu próprio BYD, um que eu comprei direto do Eduardo Alves durante uma reunião privada no mês passado. Mas claro, minha família também não sabia disso. 3 dias antes da formatura, minha mãe ligou. Querida, sobre a formatura, podemos nos atrasar um pouco? O BYD do André precisa de algumas modificações personalizadas e o compromisso é naquela manhã. Não se preocupe com isso, a interrompi. Tenho certeza de que o ônibus vai me levar lá na hora. O que eles não sabiam era que eu tinha organizado algo especial para o dia da formatura. Algo que finalmente os faria me ver de verdade pela primeira vez. Na manhã da formatura, vesti-me cuidadosamente com um tailleur Chanel personalizado por baixo da beca. Meu celular vibrou com felicitações de CEOs de tecnologia e líderes mundiais, pessoas que realmente sabiam quem eu era. Enquanto me preparava para sair, minha assistente ligou. Senhorita Machado, está tudo pronto para hoje. O reitor já tem o anúncio pronto e o Jornal da Folha vai publicar a matéria logo após a cerimônia. Perfeito, sorri pegando as chaves do Bugatti, não do ônibus. Hora de mostrar à minha família exatamente o que a decepção deles tem feito. Cheguei cedo ao campus da FGV observando a família chegar. Bem na hora marcada, vi meus pais e André estacionarem seu novo BYD, todos orgulhosos e elegantes. Eles nem perceberam que eu estava passando por eles em direção à área de reunião dos formandos. A cerimônia começou e eu fiquei sentada em silêncio, aguardando o momento que havia planejado. O reitor se aproximou do pódio, pigarreando para o que seria o anúncio mais importante do dia.
Meu celular vibrou uma última vez, uma mensagem do André. Que bom que você apareceu, pena que teve que pegar o ônibus com o rosto cheio de lágrimas de alegria. Sorri, guardei o celular. Em cerca de 10 minutos, aquele BYD não pareceria mais tão impressionante. A cerimônia de formatura prosseguiu com a pompa e circunstância de sempre. Do meu lugar, eu podia ver minha família na plateia. Papai checando o celular, mamãe admirando o novo chaveiro do BYD do André e o próprio André tirando selfies com seu carro visível ao fundo. Então chegou o momento que eu tanto esperava. Antes de começarmos a conferir os diplomas, anunciou o reitor, sua voz ecoando pelo auditório lotado, temos um reconhecimento especial a fazer. A Escola de Negócios FGV São Paulo tem uma longa história de formandos excepcionais, mas hoje celebramos alguém verdadeiramente extraordinário. Senti meu coração disparar enquanto ele continuava. Entre nós está a mais jovem bilionária self-made da história da tecnologia. Com apenas 24 anos, ela revolucionou a computação quântica, a tecnologia blockchain e a inteligência artificial. Suas empresas empregam mais de 20 mil pessoas em todo o mundo e suas inovações mudaram a própria essência da tecnologia moderna. Murmúrios ecoaram pela multidão. Pude ver meu pai finalmente erguendo os olhos do celular com a testa franzida em confusão. Juntem-se a mim para homenagear Lívia Machado, fundadora e CEO da Machado Tech Soluções, cujo patrimônio líquido ultrapassou 3 bilhões e 800 milhões de reais esta manhã, após o mais recente avanço de sua empresa em computação quântica. O auditório explodiu em suspiros e aplausos. Levantei-me, alisando minha beca de formatura. Em meio ao mar de rostos, encontrei minha família. O programa da minha mãe havia escapado de seus dedos. André estava boquiaberto, com as chaves do BYD esquecidas no colo. Pai! Meu pai parecia ter visto um fantasma. A senhorita Machado também fez história ao se tornar a maior doadora privada da história da FGV São Paulo, com sua recente contribuição de 2 bilhões de reais para nossos departamentos de tecnologia e pesquisa. Mais aplausos, mais suspiros. Subi ao palco, enquanto fotos das minhas conquistas passavam nos telões gigantes, das minhas empresas, das minhas inovações, dos meus sucessos, de todas as coisas que minha família nunca se preocupou em notar. E agora, o reitor sorria. A senhorita Machado gostaria de dizer algumas palavras. Aproximei-me do pódio, tirando minha beca de formatura e revelando o meu talher Chanel. A plateia ficou em silêncio. Obrigada, reitor. 4 anos atrás, comecei minha jornada na FGV com um sonho e um algoritmo. Enquanto todos pensavam que eu estava apenas estudando, eu estava construindo. Enquanto alguns compravam carros, Fiz uma pausa, deixando meus olhos encontrarem os de André. Eu estava criando o futuro. Podia ver repórteres rabiscando freneticamente, câmeras disparando. O artigo do Jornal da Folha iria ao ar a qualquer momento. Hoje, a Machado Tech Soluções não é apenas uma empresa, é uma revolução. Nossa descoberta em computação quântica desta manhã não virou só manchete, mudou o que é possível. E sim, fiz tudo isso mantendo uma média de notas impecável. Mamãe estava chorando agora, mas pela primeira vez não eram lágrimas de decepção. Papai ficou paralisado, provavelmente calculando quantos BYDs você poderia comprar com 3 bilhões e 800 milhões de reais. Para aqueles que acham que o sucesso tem um único caminho, que medem o valor pelo carro que dirigem ou pelo escritório de advocacia em que trabalham, pensem grande. Às vezes, as maiores conquistas acontecem silenciosamente, enquanto todos olham para o outro lado. Peguei meu celular, que exibia o preço mais recente das ações da Machado Tech nas telas. Os números faziam o BYD do André parecer troco. E sim, pai, acrescentei, permitindo-me um pequeno sorriso. Eu pegava ônibus às vezes, não por obrigação, mas porque, enquanto todos exibiam seus carros, eu estava ocupada construindo um império. Os aplausos eram ensurdecedores.
Na plateia, pude ver líderes da indústria de tecnologia, pessoas que sabiam do meu segredo o tempo todo, acenando em aprovação. Minha equipe executiva, espalhada pela plateia, sorria orgulhosamente. Quando voltei ao meu lugar, meu celular vibrou com uma mensagem da minha assistente. Seu Bugatti está pronto lá na frente para as fotos, senhorita Machado, e o artigo do Jornal da Folha acaba de ser publicado. Momento perfeito. Após a cerimônia, fiquei ao lado do meu Bugatti enquanto os fotógrafos capturavam a mais jovem bilionária formada para suas manchetes. O acabamento branco cristalino do carro brilhava sobre o sol de São Paulo, fazendo com que o BYD do André parecesse quase comum em comparação. Observei minha família se aproximando lentamente, como se estivessem vivendo um sonho. A maquiagem de mamãe estava manchada de lágrimas. O andar confiante de sempre do papai havia desaparecido. E André, bem, ele parecia como se alguém tivesse acabado de lhe dizer que Papai Noel não existia. Lívia, a voz da mamãe tremeu. Como? Quando? Durante anos, eu disse simplesmente, entregando minhas chaves ao manobrista. Enquanto vocês estavam todos focados na carreira jurídica do André, eu construí algo maior. Mas, você nunca disse nada, papai gaguejou, seus olhos alternando entre mim e os repórteres. Todas aquelas vezes que falamos sobre o seu futuro? Você quer dizer todas aquelas vezes que você falou sobre a minha falta de rumo? Você nunca perguntou o que eu estava realmente fazendo. Você estava muito ocupado comprando BYDs. André deu um passo à frente, segurando firmemente as chaves do carro novo. Isso não é possível. Você é minha irmãzinha. Você é bilionária. Eu terminei por ele. Uma empresa de 5 negócios, dona da maior plataforma de computação quântica do mundo. Sim, eu sou. E fiz tudo isso enquanto você zombava de mim por pegar ônibus. Minha assistente apareceu com um tablet. Senhorito Machado, o senhor Eduardo Alves está na linha. Diga a ele que ligo depois. Eu disse, observando os olhos do meu pai se arregalarem com a menção casual do bilionário tech brasileiro. Estou tendo um momento em família. Mamãe começou a chorar novamente. Por que você não nos contou? Somos sua família. Você teria acreditado em mim? Perguntei, baixinho. Quando tentei lhe contar sobre minha primeira empresa, você me disse para me concentrar em encontrar um marido. Quando mencionei meus projetos de tecnologia, meu pai sugeriu que eu arrumasse um emprego de verdade, como o do André. Meu celular vibrou. Outro alerta de ações. A Machado Tech havia subido mais 12% desde o anúncio da formatura. Eu queria provar algo, continuei. Não só para você, mas para todos que pensam que o sucesso só tem uma cara. Enquanto vocês se concentravam nas aparências, eu me concentrava na inovação. Papai deu um passo à frente, com a voz estranhamente humilde. Lívia, nós estávamos errados. Eu sei, sorri, mas não foi por isso que fiz isso. Fiz porque vi um futuro que ninguém mais podia ver. O fato de finalmente ter feito você me notar é só um bônus. André ainda estava olhando para o meu Bugatti. Todas aquelas vezes que te ofereci carona, eu tinha um motorista. E este carro e aquele, apontei para a Lamborghini estacionada ali perto, e alguns outros. Mas ver vocês todos pensando que eu não tinha condições de pagar transporte básico, isso foi educativo. Um grupo de executivos de tecnologia se aproximou, esperando para falar comigo. O artigo do Jornal da Folha tinha viralizado, e meu celular não parava de vibrar com parabéns e ofertas de parceria. Tenho reuniões, disse a minha família. Mas vamos jantar hoje à noite. Vou mandar meu jatinho buscar a vovó. Ela sabia disso o tempo todo. Foi minha primeira investidora. A vovó sabia. Mamãe engasgou. Claro que sabia. Ela realmente perguntou o que eu estava fazendo da minha vida, em vez de me dizer o que eu deveria fazer. Quando eu me virei para sair, papai segurou meu braço. Estávamos tão enganados sobre você, tão focados nas coisas erradas. Sim, vocês estavam, eu concordei. Mas o problema do sucesso é o seguinte, pai. Ele não precisa da permissão ou aprovação de ninguém. Só precisa de visão e determinação.
Entreguei a ele um cartão de visitas preto e elegante, com apenas meu nome e a inscrição Machado Tech Soluções, em prata. Hoje à noite, às 19 horas, na minha cobertura, o motorista sabe o caminho. E André, gritei por cima do ombro, talvez você queira estacionar aquele BYD lá atrás. A equipe de segurança precisa das vagas da frente para a sessão de fotos da revista Exame. Enquanto me afastava, cercada por executivos e repórteres, ouvi André murmurar incrédulas. Não acredito que minha irmãzinha é bilionária. Sorri, lembrando-me de todas as vezes que me desprezaram, me subestimaram, ignoraram meu potencial. Às vezes, a melhor vingança não é provar que as pessoas estão erradas. Está em se tornar tão incrivelmente certo que nunca mais poderão te ver da mesma forma. Naquela noite, enquanto minha família estava sentada na minha cobertura, ainda processando as revelações do dia, ergui o meu copo em um brinde à ideia de pegar ônibus e construir um império enquanto todos os outros exibiam seus carros. A vista da FGV São Paulo da minha janela era espetacular, mas a visão da perspectiva transformada da minha família não tinha preço. Bom, a história de Lívia nos mostra como o verdadeiro sucesso muitas vezes se esconde atrás de aparências e expectativas alheias. Em um mundo que valoriza o visível, o carro caro, o título social, a carreira tradicional, é fácil subestimar aqueles que escolhem caminhos menos convencionais. Lívia optou por trilhar uma jornada solitária, focada em construir algo revolucionário, enquanto sua família só enxergava o que ela não tinha. Essa narrativa nos convida a refletir sobre quantas vezes deixamos de apoiar pessoas próximas por julgá-las superficialmente, sem conhecer suas batalhas e conquistas reais. O reconhecimento externo é válido, mas o verdadeiro valor está na coragem de seguir nossos sonhos, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas. Afinal, o sucesso que transforma o mundo é construído por aqueles que ousam enxergar além do óbvio. E a maior lição da história de Lívia é que sucesso não é definido pelo que os outros veem, mas pelo que você constrói com sua visão e determinação. Muitas vezes, o caminho para a realização pessoal não é linear nem tradicional. Pode ser solitário, invisível e repleto de desafios. Mas é justamente essa persistência silenciosa que pode transformar sonhos em realidade e gerar impacto real. Além disso, a narrativa reforça a importância de não subestimar ninguém com base em aparências ou expectativas sociais. Valorizar a inovação, a autenticidade e o esforço pessoal é fundamental para reconhecer talentos verdadeiros e para não perder oportunidades que podem mudar o futuro. Por fim, a história nos lembra que o reconhecimento e a validação não precisam vir de familiares ou amigos, mas podem ser fruto da própria convicção e trabalho duro. Agora me diz, você conhece alguém que, assim como Lívia, escondeu seu verdadeiro potencial por trás de expectativas familiares? Como isso impactou sua vida? E, se você estivesse no lugar da Lívia, como reagiria ao descobrir que seus esforços foram ignorados por tanto tempo? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou dessa história de superação e inovação, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!